Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, eu queria no dia de hoje fazer algumas considerações sobre o programa emergencial de R$ 600 para a população de baixa renda, a população desempregada, subempregada, microempreendedores, empresas de pequeno porte, microempresas do Brasil, em decorrência do impacto do Covid-19. Nós tivemos uma iniciativa pronta, na hora decisiva do governo Bolsonaro e toda a sua equipe da área social e da área econômica. O auxílio emergencial foi de uma importância muito grande para esta população que eu me referi, a população pobre, desempregada, subempregada do Brasil. Assistindo aquelas pessoas que perderam os empregos e mais atingidas pela pandemia do Covid-19. Assistiu as pessoas físicas e, de outra parte, também o governo federal, o governo Bolsonaro, contou com o ministro da Economia, o ministro da Cidadania e toda a sua equipe econômica e social para formular um programa que atendesse as microempresas, empresas de pequeno porte, média empresa, grande empresa, através de seus bancos oficiais, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, bancos privados, o Banco do Nordeste do Brasil, BASA, enfim, todo um programa assistencial que socorreu. Hoje, por exemplo, 64 milhões de brasileiros, nesses 2 meses de abril e maio, receberam 91 bilhões de reais. Muito significativo, que dinamizou a economia do interior, enfim, foi um programa da mais alta relevância. Então eu queria nesse instante dizer que aqui no Piauí nós recebemos 2 bilhões e 100 milhões de reais que beneficiaram 1.200.000 pessoas simples, pessoas vulneráveis, ou seja, 1.200.000 pessoas. Colocando uma pessoa dependente desses aí, nós temos mais de 2 milhões de reais de pessoas, 2 milhões de pessoas beneficiadas com este programa. No Nordeste, por exemplo, que tem 9 estados do Maranhão, a Bahia, mais o semiárido de Minas Gerais e também do Espírito Santo, 11 estados, eles receberam no Nordeste, foram 23 milhões de pessoas beneficiadas por este programa. Auxílio emergencial de R$ 600. Importante, quer dizer, o gasto do governo federal, da sociedade, aqui no Nordeste do Brasil, foi de 29 ponto alguma coisa bilhões de reais. Eu considero isso um programa da mais alta relevância, um programa assistencial que socorreu as pessoas no princípio da epidemia. De outra parte, eu queria tecer rapidamente uma consideração a respeito do Banco Regional de Desenvolvimento, do Banco do Nordeste, que aplicou aqui na região 5 bilhões e 200 milhões de reais na na pequena empresa, na empresa de pequeno porte e também no microempreendedor individual. Isso foi da mais alta relevância para esses empreendimentos, pequenos negócios que estavam numa situação pré-falimentar. Além dos programas assistenciais dos bancos que emprestaram recursos também, Banco do Brasil, Caixa Econômica, sobretudo. Eu queria também nessa oportunidade reportar quanto foi importante o ministro Onyx Lorenzoni, da Cidadania, o Pedro Guimarães, do Banco da Caixa Econômica Federal, e também o Gustavo Canuto, lá da Dataprev. Todos eles tiveram uma importância muito grande, juntamente com liderados pelo presidente Bolsonaro e o Paulo Guedes, ministro da Economia. Então, eu considero este programa emergencial um dos maiores e mais importantes programas que esse Brasil já teve na sua história, de transferência de renda para a pobreza, para aquelas pessoas subempregadas. Portanto, com esse registro, eu quero dizer aos meus companheiros senadores, senadoras, do papel do governo federal na parte assistencial dessa grande pandemia que atingiu o mundo inteiro, especialmente o nosso país.